Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Graça e paz a todos. Amém. Graças a Deus. Queridos amados, nós estamos aqui para fazer lecionar, na verdade, né? Apesar que já foi feito já isso, a lição da escola dominical de número 12. A nossa revista está chegando ao final. Estamos no final do trimestre. E essa lição ela foi aplicada domingo, dia 24. E nós vamos fazer aqui a gravação dessa lição para que você, pelo portal nosso aí, né, o nosso portal www.portalebdibjsp.wordpress.com, você possa então acompanhar essa lição, que é de um caráter importantíssimo, uma vez que o tema dela vai falar sobre o cristão e as finanças. Então nós vamos aqui trabalhar esse tema de forma bem ampla, bem aprofundada. Você que não pôde ir na escola dominical ao domingo, você pode acompanhar a lição pelo portal, mas por favor, não use isso como desculpa para não ir à escola dominical, certo? Isso aqui é apenas mais um reforço espiritual às nossas aulas da escola dominical, para que você possa então ser fortificado. Eu vou pedir a você que está com a revista, que abra na lição de número 12. E você que não tem a revista, abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 ao versículo 12. E aqui a gente vai dar introdução à nossa lição. Antes de tudo, eu quero fazer um convite a você. A nossa igreja, a Igreja Batista do Jardim São Paulo em Piedade, ela está com o culto matutino de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 7 horas. Irmãos, está sendo poder, viu? Deus tem se mostrado presente. O nosso lema tem sido Abacuque, capítulo 3, versículo 2, onde fala: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Deus, a tua obra no meio dos anos. Nós estamos clamando ali logo cedo de madrugada, né? A Bíblia diz que aqueles que amam o Senhor serão achados por Ele, e aqueles que cedo buscam encontrarão. Então às 6 da manhã nós estamos ali, de segunda a sexta, de 6 às 7 da manhã, clamando a Deus por avivamento. E Deus tem avivado, Deus tem impactado vidas, e queremos fazer esse convite a você, de segunda a sexta, às 6 da manhã. Amém? Abra sua Bíblia aí. E aí a gente vai dar início ao nosso estudo, certo? Convide pessoas. Não deixe de, se você pode, porque de 6 às 7 da manhã, né? Porque você vem, fala com o Pai logo cedo, e após o culto termina às 7 horas em pontos. A igreja está aberta já às 6 horas. Às 6 horas a igreja está aberta, então o culto começa às 6 em ponto e termina às 7 horas, no máximo 7h05. Então você vai para o seu trabalho abençoado, você vai para o seu dia a dia revestido do poder de Deus, e tenho certeza que Deus vai lhe abençoar muito. Então venha, participe, não deixe de ir, né? Diga não ao sono, diga não ao seu cansaço, porque Deus vai lhe honrar. As pessoas que têm vindo têm visto realmente o que Deus tem fazendo, tem buscado a presença dEle. Então grandes coisas ainda estão por vir e acontecer. Então vamos à lição. Mais na frente eu falo sobre os cultos, o culto da semana de manhã, né? Onde o nosso tema está sendo avivamento, o clamor desta hora. E o culto de oração da vitória. Mais na frente, no final da ministração, eu falo mais sobre esse assunto. Então pega a sua Bíblia aí em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 ao 12, e depois do versículo 17 ao 19, que diz, né, a partir do versículo 6: mas é grande ganho a piedade com contentamento,
Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas cobiças ou concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem e enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Salmo 24, nosso texto áureo, Salmo, livro dos Salmos, capítulo 24, versículo 1. Salmo 24, 1. Diz assim a palavra do Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, meus caros irmãos amados, quando a gente fala de o cristão e as finanças, a gente tem que entender o seguinte, para não gerar confusão, certo? O primeiro ponto a ser entendido é que o dinheiro, ele não é maldição, ele não é amaldiçoado, ele não veio mandado pelo diabo. A Bíblia ela mostra o que é que estraga o dinheiro. A Bíblia ela mostra o que é que estraga o dinheiro. E eu já li aqui no texto bíblico básico que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É quando se tem amor pelo dinheiro, ou seja, quando se fala amor, ou seja, quando se coloca o dinheiro em primeiro lugar na vida da pessoa. E Paulo ele chega a falar em Colossenses capítulo 3, versículo 5, ele diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, sendo a prostituição, a lascívia, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. É a única que Paulo coloca essa característica, que a avareza ela é idolatria. Ou seja, quando a pessoa ela passa a amar ao dinheiro sobre todas as coisas, o dinheiro passa então a ser o Deus daquela pessoa. O Deus daquela pessoa é o dinheiro. Ela ama o dinheiro, ela se torna uma pessoa gananciosa. Ao fazer isso, então, ela prejudica o dinheiro, que é uma bênção de Deus. Nós vamos ver aqui que Deus ele tem prazer em fazer crescer os seus filhos. Então, aquilo que era para ser bênção, quando eu começo a idolatrá-lo, eu começo a colocá-lo como Deus na minha vida, eu começo a ser ganancioso, a não ser liberal, a amar o dinheiro, a ser o famoso mão de vaca, como se diz, eu prejudico, eu transformo aquilo que era para ser em bênção, eu transformo em a porta para toda espécie de males. E o texto é claro, é o texto de 1 Timóteo 6, 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço,
Aí o versículo 10 diz: porque o amor do dinheiro, a idolatria ao dinheiro, é a raiz, ou seja, é a origem, aonde nasce toda espécie de mal. Ou seja, é a porta que você abre para que outros males venham também afligi-lo quando você coloca o dinheiro em primeiro lugar. Então essa é a primeira coisa que a gente deve entender, que o dinheiro não é mal. O amor ao dinheiro, a ganância, a cobiça, a idolatria é que transforma essa bênção que vem de Deus em maldição, muitas vezes, e em muitas vidas, em muitas famílias. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, do capitalismo, ou seja, o crescimento das médias cidades, o aumento do poder aquisitivo das classes A, B e C, com o aumento das classes sociais, o poder aquisitivo de compra e a facilidade de compra e a facilidade de obter crédito tem levado muita gente à ruína financeira por conta da falta de planejamento financeiro e da falta de coerência financeira de muitas pessoas, inclusive cristãos, inclusive servos de Deus. Então, essa demanda do mundo translocada, desenfreada, que é a compra de produtos sem a necessidade de usá-los, mas comprar por prazer, comprar por inveja, porque o outro tem, eu também quero ter, comprar para aliviar o estresse, comprar porque é um lazer, tem levado muita gente a conhecer aquelas famosas 3 siglas SPC, Sistema de Proteção ao Crédito, e lamentavelmente muitos cristãos têm visitado essas 3 siglas. Sistema de Proteção ao Crédito. Então, a mídia, o marketing, o marketing ele trabalha para influenciar as pessoas a comprarem mesmo sem necessitar. O marketing é um ramo da administração de empresas que preza, que prioriza a publicidade dos produtos ou serviços da empresa de forma que venha convencer o seu público-alvo a comprar. E para fazer isso, o marketing se utiliza de artifícios. Que artifícios são esses? Visão e audição. O que você vê, o que você ouve é o que mais chega perto do seu cérebro. Então o marketing ele sabe disso. Por isso, publicidades, propagandas, divulgações de produtos. E muitos crentes cristãos não têm um domínio próprio e acabam enveredando por esse caminho das dívidas. Eu disse ainda há pouco que é prazer de Deus dar riqueza a seus servos. Mas é também prazer de Deus que os seus servos saibam administrar as riquezas. A gente vai ver na Bíblia homens a quem Deus deu riquezas. Foi Deus que deu riquezas a ele. Por exemplo, o rei Uzias, em 2 Crônicas, capítulo 29. Diz a Bíblia que Uzias reinou 52 anos em Israel. Foi um dos reis mais prósperos. Nem Davi reinou tanto tempo assim como Uzias. Ele foi um rei próspero. Ele fez invenções de engenharia que naquela época nem existia em Israel, né? Armas para a guerra, de invenção de engenheiros, catapultas, né? Armas que lançavam milhares e milhares de flechas por minuto. Então Uzias ele foi um rei próspero. E o segredo da prosperidade de Uzias a gente encontra no versículo 3, que diz que e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então esse versículo deixa claro o seguinte: nos dias, observem bem, nos dias. Essa linguagem nos dias implica dizer que Uzias ele parou de buscar a Deus. E realmente, se você ler a história de Uzias, ele foi soberbo no final. E ele perdeu tudo que ele tinha. Porque Deus não suporta a soberba. A Bíblia diz que tirando ele o espírito de nós, logo voltaremos ao pó. Que todos esperam dele que mande o alimento. Se ele esconde o rosto, nós ficamos confundidos. Se ele tira o espírito, nós morremos.
Ou seja, tudo dependemos de Deus. Uzias entendeu isso no princípio. Por isso que a narrativa diz, nos dias em que buscou a Deus. Enquanto ele se manteve firme buscando o Senhor, Deus o fez prosperar. Observe que foi Deus que fez. Partiu uma ação direta de Deus em fazer Uzias prosperar. Mas lá na frente, Uzias permitiu que as suas riquezas, que as suas prosperidades entrassem em seu coração e ele se exaltou, achando que tudo que ele tinha conseguido partiu dele. Porque a fama dele correu por todo o arraial. Então Uzias ele se achou o cara. Ficou soberbo, mas terminou no ostracismo, isolado e leproso. Então duas coisas a gente pode ver nesse texto. A primeira, que nos dias em que ele buscou, Deus o fez prosperar. Foi Deus que fez ele prosperar. Foi Deus que fez. A segunda é que por ele ter colocado as suas riquezas no seu coração e exaltar-se achando que era o cara, Deus o abateu, de tal forma que ele perdeu tudo. E a terceira coisa que nós podemos observar é que nesse texto mostra uma das formas de Deus agir, que é ação e reação. Observe que quando Uzias ele se propôs a buscar a Deus, Deus reagiu a essa atitude de Uzias, prosperando ele. Então, Deus trabalha com ação e reação. Quando eu busco a Deus, Deus se manifesta reagindo a mim, me respondendo. Foi o que aconteceu com Uzias. O primeiro exemplo. O segundo exemplo que nós podemos ver é Salomão. Esse é o exemplo mais clássico que nós temos. Diz a Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13. Né? Eu queria que você abrisse aí comigo, abra sua Bíblia aí, em 1 Reis, capítulo 3, versículo de número 7. Vamos ver o que a palavra ela diz aqui. Glória a Deus. 1 Samuel, 1 Reis. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis. Capítulo 3. No versículo 7, olha o que Salomão diz. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. E eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Versículo 9, ele diz: ao teu servo, pois, dá um coração entendido, ou seja, sabedoria, para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Então Salomão aqui, ele pediu sabedoria, porque Deus apareceu a ele em um sonho e perguntou: o que queres que eu te faça? E ele pediu sabedoria. O versículo 10 diz: e esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus, versículo 11: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernir o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também, até o que não pediste, olha o que Deus está dizendo, irmão. E também até o que não pediste, te dei. Assim, riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis, por todos os teus dias. Então, Salomão pediu a Deus sabedoria, mas Deus deu riquezas a ele. Então a gente vê que é da vontade de Deus que os seus filhos tenham uma vida próspera.
Deus quer dar riquezas a você. Por isso que Jesus falou em João 10:10. O ladrão, né, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Eu vim para trazer vida para vocês. Mas essa vida nova que eu vim trazer para vocês, essa vida é em abundância. Claro que não é só abundância financeira, mas também abundância financeira. Deus quer que você viva bem. Olha o que a palavra de Deus fala em Eclesiastes. Abra aí em Eclesiastes. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Abra aí em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19. Vamos ver o que a palavra de Deus diz aqui. Eclesiastes 5, 19. E a todo o homem aqui não na masculinidade, homem aqui a humanidade, homem e mulher, a quem Deus deu riquezas e bens. Riquezas e bens, ou seja, algo material, bens materiais e riquezas financeiras. Quem deu? Deus. E lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Observemos algumas coisas nesse texto. Primeiro, é Deus que dá a riqueza. Ela vem de Deus. Ela vem de Deus. A riqueza provém dele. Riquezas e bens materiais. Uma casa, um carro, um apartamento. É Deus que dá. Mas Deus dá e também nos dá poder, condições, capacidade para usufruir daquilo que Ele nos deu. Deus não quer te dar um carro hoje e te levar amanhã. Deus quer que você usufrua desse bem que Ele te deu. Agora, observe o seguinte, que Deus lhe deu poder, autoridade, capacidade para usufruir daquilo que Ele te deu. Então, Ele responsabiliza você pela administração daquilo que Ele te entregou. É você que tem que conduzir o dinheiro. O dinheiro ele é neutro. O que determina se ele vai ser bênção ou maldição é a forma como eu o administro. O que determina se ele vai ser bênção ou desgraça na minha vida é a forma como eu o administro. Porque ele em si só, ele é neutro. Então Deus lhe deu poder para que você coma e tome a sua porção, para que você usufrua dos bens que Deus te deu e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Então está bem claro aqui que parte do Senhor a riqueza. Ele é quem nos dá a riqueza. Ele é quem nos quer dar a riqueza. E Ele nos deu poder, autoridade para usufruir, para usar. E também nos responsabiliza a forma como vamos administrá-la. Isso parte de Deus. Esses homens que eu falei, Uzias, Salomão, Jó, o homem mais rico do Oriente, 5.000 camelos, o camarada era o dono da maior empresa de ônibus da época. Porque camelo naquela época era a principal via de transporte. Ele tinha 5.000 camelos. Um homem altamente próspero. Foi quem que fez isso? Deus. Abraão, um homem próspero que tinha tendas, criados, fazendas, gados. Deus que deu riquezas a Abraão. Deus que deu. Agora, meus amados irmãos, a questão está em sabermos usufruir disso que Deus deu. Porque, lamentavelmente, muita gente não sabe. Acaba sendo mesquinho demais
idolatrando dinheiro, ou então acaba sendo um descontrolado, gasta além da conta. Ah, meu Deus, Senhor, o diabo levantou a perseguição contra mim, estou ganhando 2.000 e gastando 5.000. Não é o capeta não, é você que é insensato. É você que gasta mais do que pode. Veja o que Jesus falou em Mateus capítulo 6. Deixa marcado aí em Eclesiastes, porque já já eu volto aqui de novo. Veja o que Jesus falou em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Vamos lá, Novo Testamento, Mateus capítulo 6, versículo 19. O dinheiro agora nós vemos no Novo Testamento. O dinheiro nós vemos agora no Novo Testamento. Olha o que Jesus disse. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas, esse mais aqui é ao contrário de, ao invés de. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, aquilo que eu colocar como prioridade é onde vai estar todo o meu ser. Se eu colocar o dinheiro como centro da minha vida, o meu coração vai estar aplicado a ele, todo o meu ser vai estar aplicado a ele. Aquilo que for prioridade da minha vida, todo o meu ser vai se voltar para aquilo. Eu vou viver baseado naquilo, eu vou viver dependendo daquilo. Por isso que Jesus orienta a nós não juntarmos tesouros aqui na terra. Não quer dizer que não tenhamos que ter uma vida próspera. O que ele quer dizer é que não devemos colocar o nosso coração, a nossa esperança em tesouros aqui da terra. Nós temos que fazer isso no céu. Nós temos que juntar tesouros no céu. À medida que nós colocamos Deus como nosso ponto forte, nós começamos a juntar tesouros no céu. E Paulo ele fala a mesma coisa de forma diferente em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 19, como ele disse, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Os judeus no tempo de Jesus enfrentavam necessidades materiais. A Palestina ela padecia economicamente na mão do governo romano. Na mão do governo romano. Era Roma quem dominava. Então Jesus orienta para que não venhamos a apegarmos ao dinheiro dessa forma. Dessa forma. Então, meus queridos, nós vemos aqui que devemos ajuntar tesouros no céu. Nós devemos ajuntar tesouros no céu. Agora vamos ver o seguinte. As múltiplas raízes do dinheiro. Primeira coisa. Se é Deus que dá, deve ser bem cuidado e bem administrado. Você lembra da multiplicação de pães? Quase 2.000 homens, quase 2.000 mulheres, entre crianças e adultos. E Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos e multiplica. Tem pão, tem peixe, tem pão, tem peixe, tem peixe, tem pão, tem pão, tem peixe, tem peixe, tem pão, tem pão, tem peixe, tem peixe, tem pão. Quando está todo mundo saciado, sobram-se pães e peixes. A Jesus ensina 2 lições nisso aqui. Ele pede que se pegue um cesto para guardar os pães. Ou seja, ele não pega os pães e joga em qualquer lugar. Indica dizer que nós temos que ter cuidado e cuidar da bênção de Deus. Segundo, Jesus manda enviar aqueles 12 cestos de pães e peixes às comunidades pobres ao redor de onde eles estavam. Indica que Deus não vai me abençoar se eu for egocêntrico, se eu pensar apenas em mim, se eu querer apenas para mim e não pensar no meu próximo. Jesus ensina que nós devemos cuidar muito bem da bênção de Deus e ensina que nós devemos repartir o melhor. Quando fala sobra, é no sentido de que abundou, mas não significa que era resto.
Significa que era comida boa e perfeita, como todos tinham comido. A palavra sobra aqui não significa que era o resto, o pior, não. É apenas para enfatizar que abundou, porque a bênção de Deus ela sempre abunda sobre a nossa vida. Ela sempre vai abundar sobre nós. Por isso que Paulo diz que ele é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então essa é a primeira coisa, uma das coisas que a gente tem que ver. Cuidar da bênção de Deus. Agora tem um detalhe. Para que Deus venha me abençoar, eu tenho que ter esforço. Meus irmãos, se tem uma coisa que Deus não suporta, é o tal do preguiçoso. 11 horas da manhã e o vagabundo está dormindo. Eu quero ser grande, eu quero ser rico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser gerente, eu quero ser deputado, eu quero ter uma alta reputação, eu quero ser grande. 11 horas está dormindo, não estuda, não quer fazer nada. Ele jura que vai descer um anjo do céu com um cheque assinado por Jeová Jireh. Eis aqui, meu filho, a recompensa. Saca em qualquer banco que vai ser feliz. Não vai acontecer isso não, meu filho. Mas não vai mesmo. Quando você pega Josué do capítulo 1 de Josué, versículo 1 até o versículo 9, 9 vezes se repete a palavra esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, as riquezas de Deus, elas são entregues a mim e a você, mas antes disso tem que ter o seu esforço e a sua animação para trabalhar. Se você quer desfrutar da recompensa do trabalho, então esforce, porque as riquezas e os bens materiais são recompensas do trabalho. O trabalho não foi o diabo que inventou não, irmão. Tem muita gente que pensa que foi o capeta que inventou o trabalho. Não foi não. Quando você pega em Gênesis, você vê Deus colocou o homem na terra para o quê? Cuidar e lavrar. Deus instituiu o trabalho. Abra aí em Eclesiastes capítulo 3, versículo 9. Eclesiastes capítulo 3, versículo 9. E depois o versículo 13. Eclesiastes 3, do 9 e depois o 13. O 9 diz assim: que proveito tem um trabalhador naquilo em que trabalha? Versículo 13. Aliás, versículo 10. Tenham visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. Esforço. Versículo 13. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Meu irmão, você quer ser uma pessoa grande, você quer ser uma pessoa abençoada, você quer que se cumpra na sua vida João 10:10, que Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Então seja uma pessoa esforçada naquilo que você faz. Acomodação e desânimo não faz parte do plano de Deus. Deus não é um Deus acomodado e muito menos um Deus desanimado. E para você que está desanimado, diga ao fraco: eu sou forte. Desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Levanta-te, veste-te da tua glória, porque vem nascendo sobre ti a tua luz, e a luz do Senhor vem brilhando sobre ti. Desperta e ser como antes, ó Israel. É o que Deus diz para você que está acomodado e desanimado. Então, pule da onde você está e mãos à obra. Esforço, porque Deus vai te honrar. Agora, quem não quer ter esforço, quem não quer passar pelo esforço, acaba incorrendo no erro do caminho mais fácil. Em Lucas 14:22, diz o seguinte: convinha que o Cristo padecesse,
para que então entrasse na sua glória. Ou seja, para que Jesus entrasse na sua glória, ele teria que padecer. Se para o mestre não foi fácil nada na vida enquanto ele esteve aqui, que dirá para os seus discípulos? Então aqueles que querem ser grandes e não querem passar pelo caminho do esforço, eles optam pelo caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é perigoso, meu irmão. É perigoso. Você lembra lá em Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus, quando o diabo pega Jesus e leva Jesus a um alto monte e diz assim: olha os reinos do mundo, eles são meus, porque o homem ao pecar passou isso ao diabo. Os reinos do mundo são meus. Ajoelha-te aos meus pés e eu te darei. Tudo isso te darei se prostrado e me adorares. O que o diabo estava propondo para Jesus? Que Jesus não precisava passar pela crucificação. Bastava apenas que ele se encurvasse diante dele e ele dava. E nunca mais eles iam brigar, ia ter confusão. Mas em Apocalipse é que diz: agora os reinos do mundo pertencem ao seu Cristo. Só que, para que se cumprisse Apocalipse, e agora os reinos do mundo pertencem ao seu Cristo, teria primeiro que acontecer Lucas 14, 22. Jesus tinha que padecer para, através da sua morte, crucificação e ressurreição, ele resgatar da mão do diabo os reinos do mundo. Mas o diabo queria estragar isso, oferecendo a Jesus o caminho mais fácil. Então cuidado, meu irmão, com o caminho mais fácil. Nada para Jesus foi fácil, também não vai ser para nós. Cuidado, o caminho mais fácil ele gera avareza. O caminho mais fácil ele gera o ganho fácil. Meu irmão, tem uma chance para você aplicar 100 mil e receber 1 milhão. Aí você aplica 100 mil e fica com 1 milhão de dívida. Cuidado com o caminho mais fácil. Ninguém é grande do dia para a noite. Ninguém é grande de cima para baixo, é de baixo para cima. Quando eu ministrava essa lição na igreja, eu falei que nenhum jogador de futebol ele começa ganhando 10 mil reais, ele começa ganhando um salário mínimo, mas nem por isso ele faz gol contra. Nem por isso ele faz gol contra. Então, nessa questão do caminho mais fácil, lamentavelmente muitos cristãos têm corrido num ganho fácil. É gato de internet, é macaco não sei de que, é tanto macaco que daqui a pouco tem um chimpanzé dentro da casa do irmão. Sonegação de impostos. Arrumei um contador que luta karatê, mexe daqui, mexe dali, o imposto de renda da minha empresa de 100 mil caiu para 10 mil. O que adianta, meu irmão? Você pode estar enganando os homens, mas a Deus você não engana. A Deus você não engana. Pirataria. O capitalismo de hoje tem levado muitos cristãos a querer viver uma forma de vida fora da sua realidade. Não pode comprar o que é original, vai para a pirataria. E você sabe que a pirataria ela é crime por quê? Porque ela sonega os impostos de produtos industrializados, ela sonega o imposto de mercadorias e serviços, e ela sonega o imposto de serviços prestados. Por isso que ela é crime. E cristãos incorrendo na pirataria, porque não quer viver no padrão de vida fora da sua realidade. Aí vai para a pirataria. Meu irmão, você não pode andar de Nike, ande de conga, que chute, que droga, que porcaria, qualquer um troço desse. Mas não corra para a pirataria. Não permita que isso estrague o seu relacionamento com Deus. Viva conforme Deus permite que você viva. Por isso que Paulo é bem enfático. Quem não quiser trabalhar também não coma. Ele diz isso. Então o que Deus te dá, Ele vai te dar poder para você usufruir. E se você for fiel a Ele, que é o principal e é o último ponto aqui da mensagem. Se você for fiel a Ele, sendo fiel com o próximo, ajudando o próximo, abençoando o próximo, sendo dizimista fiel, sendo ofertante da obra de Deus, Ele vai multiplicar a tua semente. Mas, irmão Abraão, eu já estou há 10 anos dando dízimo, dando oferta, não vi nada. Se é uma semente, ela tem tempo para germinar, crescer, desenvolver e dar fruto. Então, pela fé, comece a ver a pequena nuvem de vitória sobre a sua vida. Creia que Deus ele vai multiplicar o que você ganha. Ao invés de você ir xingando o salário, quando vai receber, essa porcaria de salário é muito pouco, não dá para nada. Isso, meu filho, continua assim.
Ao invés disso, você diga: Senhor, é pouco, abençoa, é pouco, multiplica, é pouco, mas é o que o Senhor tem me dado, é pouco, mas ajuda a minha família a se manter com isso. Você vai ver como é que o dinheiro vai ser diferente com você. Então, meu irmão, cuidado com o caminho mais fácil. Seja cauteloso. Faça o seu planejamento financeiro. Cuidado com o cartão de crédito. O cartão de crédito é comprar o que não precisa para pagar com dinheiro que não tem. Combine com seu esposo, combine com a sua esposa o seu planejamento financeiro. Seja um orçamentário, faça orçamentos. Não desperdice com coisas que não tem cabimento agora. A irmã tem 10 pares de sapato, meu Deus do céu, numa sapateira, mas viu um novo que quer comprar, vai ficar com 11, é centopeia para ter 11 pés? Não desperdice. Poupe o seu dinheiro, armazene, guarde, seja fiel a Deus e Deus vai te abençoar. Meus queridos, eu espero que você tenha sido edificado com essa mensagem, essa lição da Escola Bíblica Dominical que nós estamos gravando aqui, certo? Venha participar da Escola Bíblica Dominical. Você pode encontrar o nosso portal, né? O portal da EBD, pelo www.portalebdibjsp, tudo junto, né? www.portalebdibjsp, tudo junto, .wordpress.com. Aí você vai achar o nosso portal com estudos bíblicos escritos, ou seja, as lições comentadas e escritas, e pregações e as lições gravadas em áudio, como é o caso dessa. Lá você vai achar o endereço da nossa igreja, né? Na Avenida Ailton Senna, 6696, Jaboatão dos Guararapes. Tem lá os dias de culto da nossa igreja. Terça-feira, Noite das Maravilhas, às 7 da noite. Quarta-feira, Tarde das Maravilhas, às 2 da tarde. Quinta-feira, Noite da Unção, às 7 horas da noite. Sábado, tem o Ministério Atividade, o Ministério Jovem Atividade, às 7 da noite. Domingo, Escola Bíblica Dominical, 9 da manhã. Culto matinal, às 10 da manhã. Evangelismo, às 2 da tarde. E reunião para a família, às 7 horas da noite. Não deixe de participar. Venha nos visitar em alguma das nossas reuniões aqui no Templo de Piedade, na Avenida Ailton Senna, ao lado do Shopping Guararapes. E agora, a mais nova reunião da nossa igreja, que é o culto de oração da vitória, de segunda a sexta, de 6 da manhã às 7 da manhã, 1 hora de culto. O culto começa às 6 em ponto, né? Às 5h40, 5h45, 5h30 mais ou menos, a igreja está aberta para que você possa chegar, orar. A Bíblia diz, né, em Provérbios 8,14: eu amo os que me amam, eu amo os que me buscam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Então, bem cedinho você dá essa oferta ao Senhor, né, esse sacrifício vivo ao Senhor, de buscá-lo logo cedo pela manhã às 6 horas. Intercessão, oração pela família. Temos também a ministração da palavra de Deus também. E você sai daquele culto, vai para o seu dia abençoado, revestido do poder de Deus. Convide pessoas, não deixe de participar. Nós estamos firmes em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, né, que fala: ouvi, Senhor, a tua voz, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida, na tua ira lembra-te da misericórdia. Então nós temos clamado por avivamento, né? Avivamento, o clamor desta hora. E nós cremos que Deus vai avivar a sua vida, a sua família. A obra do Senhor é um grande tempo de avivamento. Venha crer junto conosco, participar junto conosco. Não deixe de vir. Convide pessoas, fale para pessoas. E o sinal da pequena nuvem está no céu de uma grande chuva, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você nessa hora, para a gente finalizar essa nossa ministração, certo? Eu queria que você ou ficasse de pé ou de joelho,
ou se aproximasse do aparelho de som onde a minha voz está saindo, porque o Senhor vai lhe visitar nessa hora. Deus vai lhe fazer visita. Ele vai ser presente em você nessa hora. Pode ter certeza disso. Feche seus olhos. Feche os seus olhos. Clame a Deus nessa hora. O Senhor, Ele quer te visitar. O Senhor, Ele quer te visitar. O Espírito Santo, Ele está aí. Comece a adorá-lo, a exaltá-lo. E o Senhor vai estar com você. Feche os seus olhos. E adore a Deus nessa hora. O Espírito do Senhor, Ele vai chegar onde você está. Oh, aleluias. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Tu és santo, Deus. Tu és... Oh, aleluia. Que temos em Ti, sopra o vento. Aleluias. Choreme canta lá, bachurianda lá, mas. Oh, glória a Deus. Shirianda canta lá, bachurianda canta lá, mas. Toca, Espírito. Vivifica, Espírito. Aviva, Espírito. Aleluia. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, nesse momento, Senhor, eu oro com as pessoas que oram junto comigo, que ouviram, Senhor, a ministração da Tua palavra e foi gerado fé no coração delas. E nesse momento, Senhor, que a abundância de Ti invada essas vidas, Senhor. Que você sinta a abundância do Espírito Santo, a abundância de fontes de alegrias, a abundância de rios espirituais fluindo em você nessa hora. Receba a abundância de Deus aí onde você está ouvindo esta oração e orando juntamente comigo. O Espírito do Senhor lhe toca nesta hora. O Espírito do Senhor tira tudo de que não te agrada, que não pertence a Ele de você. Ô Espírito Santo, vai de encontro a essas pessoas que oram comigo nesse momento, Senhor. Toca, visita, restaura, transforma, Senhor. Levanta o caído, dá força ao cansado, aviva o adormecido, desperta o que está dormindo, Senhor. Aviva, ó Deus, a Tua obra no meio desses anos. Aviva, Senhor, a minha vida no meio desses anos. Aviva, Senhor, aviva a vida dos Teus filhos no meio desses anos, ó Deus. Toca o Espírito Santo. E em nome de Jesus, que todo mal seja repreendido, desfeito, quebrado, em nome do Senhor Jesus. Sinta a unção de Deus sobre você nessa hora. Oh, aleluia. Glória a Ti, Senhor. Espírito, oh Espírito, oh Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Aleluia, Senhor.
Deus, Senhor. Glória a Deus. Amém e amém. Meus amados, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te engrandecer. E eu espero você no culto de oração da vitória, segunda a sexta, às 6 da manhã. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima.